O ser humano nasce indefeso e, como tal, precisa utilizar a sua mente para aprender a como obter os recursos que a natureza lhe fornece e a como transformá-los, por exemplo, através do investimento em capital, em objeto e em locais de modo que possam ser utilizados para a satisfação das suas necessidades e para a melhoria do seu padrão de vida. A única forma por meio da qual o ser humano pode fazer isto é através do uso da sua mente e da sua energia para transformar os recursos, produção e da troca destes produtos por produtos criados pelos outros. O ser humano descobriu que, por meio do processo de troca mútua e voluntária, comércio, a produtividade e, logo, o padrão de vida de todos os participantes desta troca pode aumentar significativamente. Portanto, o único caminho natural para o ser humano sobreviver e alcançar a prosperidade é utilizando sua mente e energia para se envolver no processo de produção e troca. Ele realiza isto, primeiro, encontrando recursos naturais, segundo, transformando-os, misturando o seu trabalho a eles, tal como disse John Locke, fazendo deles a sua propriedade individual, e depois trocando esta propriedade pela propriedade de outros que foi obtida de forma semelhante. O grande sociólogo alemão Franz Oppenheimer apontou para o fato de que existem duas formas mutuamente exclusivas de adquirir riqueza. A primeira, a forma referida acima, de produção e troca, ele chamou de meio econômico. A outra forma é mais simples, na medida em que não requer produtividade. É a forma em que se confisca os bens e serviços do outro através do uso da força e da violência. É o método do confisco unilateral, do roubo da propriedade dos outros. A este método, Oppenheimer rotulou de o meio político, de aquisição de riqueza. Deve estar claro que o uso pacífico da razão e da energia na produção é o caminho natural para o homem. São os meios para a sua sobrevivência e prosperidade nesta terra. Deve estar igualmente claro que o meio coercivo, explorador, é contrário à lei natural, é parasítico, pois em vez de adicionar produção, apenas subtrai. O meio político desvia a produção para um indivíduo ou grupo de indivíduos, parasita e destrutivo, e este desvio não só subtrai da quantidade produzida, como também reduz o incentivo do produtor para produzir além de sua própria subsistência. No longo prazo, o ladrão destrói a sua própria subsistência ao diminuir ou eliminar a fonte do seu próprio suprimento. Mas não só isso, mesmo no curto prazo, o predador age contrariamente à sua natureza como ser humano. Estamos agora em uma posição que nos permite responder mais satisfatoriamente à questão: o que é o Estado? O Estado, nas palavras de Oppenheimer, é a organização dos meios políticos, é a sistematização do processo predatório sobre um determinado território, pois o crime é, no máximo, esporádico e incerto. Já o parasitismo é efêmero e a coerciva ligação parasítica pode ser cotada a qualquer momento por meio da resistência das vítimas. O Estado, no entanto, providencia um meio legal, ordeiro e sistemático para a depredação da propriedade privada. Ele torna certa, segura e relativamente pacífica a vida da casta parasita na sociedade. Dado que a produção tem sempre de preceder qualquer depredação, conclui-se que o livre mercado é anterior ao Estado. O Estado nunca foi criado por um contrato social. Ele sempre nasceu da conquista e da exploração. O paradigma clássico é aquele de uma tribo conquistadora que resolveu fazer uma pausa no seu método, testado e aprovado pelo tempo, de pilhagem e assassinato das tribos conquistadas, ao perceber que a duração do saque seria mais longa e segura, e a situação mais agradável.
Se ela permitisse que a tribo conquistada continuasse vivendo e produzindo, com a única condição de que os conquistadores agora assumiriam a condição de governantes, exigindo um tributo anual constante. Um dos métodos de nascimento de um estado pode ser ilustrado como se segue. Nas colinas da Ruritânia do Sul, um grupo de bandidos organiza-se de modo a obter o controle físico de um determinado território. Cumprida a missão, o chefe dos bandidos autoproclama-se rei do estado soberano e independente da Ruritânia do Sul. E se ele e os seus homens tiverem a força para manter este domínio durante o tempo suficiente, pasmem, um novo estado acabou de se juntar à família das nações, e aqueles que antes eram meros líderes de bandidos acabaram se transformando na nobreza legítima do reino.